E uma coisa que eu acho que é bem interessante que você falou é que, assim, ninguém vai decidir que eu não vou ser jogador de futebol, né? As pessoas deixam muitas vezes serem levadas pelo que os outros Ninguém falam. tem Pô, o eu tenho um direito de sonho, decidir. eu quero ser Que qualquer interromper coisa. seu sonho, né? Eu vou te falar que quando eu comecei no jornalismo esportivo, meu sonho era ser comentarista. A pessoa falava, nunca você vai ser, nunca nenhuma mulher foi. Aí eu fui e eu parei ali porque Olha o eu tamanho desse nicho. não, ninguém tinha sido. Eu falei, imagina, Maria. Eu falei, mas eu quero ser. Aí quando, dali a pouco eu estava comentando para a American Sat, que era a maior rede de rádio do Brasil. Era uma rádio pequena em São Paulo, mas tinha um pool de mais de 350 rádios. E aí eu estava falando para 350 rádios. Falei, mas se eu estou falando aqui, qual é a diferença de eu estar falando numa televisão? Mas quem ia me contratar? A Globo? Não, nunca. Aí eu tive muita sorte de eu estar comentando a Copa de 98 na França e o Carlos Martins, que foi o nosso diretor no SBT, ter me visto lá. E aí, quando o SBT quis fazer o Sul-Americano Sub-20, o Campeonato Paulista de 2003, eles falaram, a gente queria uma voz feminina nos comentários, porque o SBT é uma TV com uma cara feminina, uma TV feminina, né, com programas com essa característica. E aí ele pegou e falou assim, tinha aquela menina. E ele começou a me procurar e não me encontrou. E eu, do nada, me falaram, vai ter esporte no SBT. Eu peguei o telefone e liguei. Aí ele falou, não acredito, eu estava te procurando. E aí eu fui a primeira a ser contratada da equipe de esporte do SBT. Depois veio o Dirceu Maravilha, o Paulo Andrade, todo mundo, o Léo Jaime, o Zete. Mas a primeira que acertou o contrato e que foi contratada fui eu. Então também, acho que a nossa história se cruza muito nisso. Muito. Porque eu nunca deixei as pessoas falarem aonde eu ia chegar. Ou decidirem por você onde é que você queria ir. Aonde você Limitar seu sonho, né? Limitar. E eu acho muito engraçado agora nessa nossa... Eu sou palestrante, ele é palestrante, mas o nosso perfil é totalmente diferente. A gente conta história de vida, incentiva a pessoa a ir buscar o caminho dela, porque hoje o que a gente mais vê é um palestrante subir no palco e falar, você tem que ser assim. Exatamente. Só que o que é bom para você não é para você. Exatamente. E aí você cria um exército de pessoas iguais, sem originalidade, porque ninguém imprime o seu DNA no seu trabalho. E eu acho que a gente tem muito isso. O Cafu soube imprimir muito o DNA dele no futebol. E uma coisa que me impressionou muito, e eu gosto muito dessa coisa de física quântica, o Cafu é totalmente quântico, porque quando ele tinha 8 anos, ele já sabia que ele queria ser. Com 10, ele tinha certeza. E mesmo ele levando todas essas negativas, ele não desistiu, porque ele falou... Usou a frase que o pai dele sempre usava, que são só barreiras que Deus colocou no seu caminho e só você pode superar. E ele superava porque ele achava que aquilo não era uma dificuldade, aquilo era realmente uma barreira, fazia parte do caminho que ele queria trilhar. Exatamente. E ele foi isso, essa força de pensamento dele, foi o que fez ele ser o maior de todos. Obrigado. Se eu tivesse ido por alguns amigos ou por outras pessoas pessimistas, as pessoas que talvez tentarem e não conseguiram, eu teria desistido. Mas eu não consegui, você também não vai conseguir. Como assim? Se você não conseguiu, primeiro, é um problema seu. Não quer dizer que porque você não conseguiu, eu não vou conseguir também. Ou não é porque aquela mulher não conseguiu ser uma comentarista que a Maria não vai ser. Opa, não, peraí. Não é assim, eu vou ser, eu tenho certeza que eu vou ser, vou ter as minhas barreiras e vou superar suas barreiras. Não é você que vai decidir por mim que eu não vou ser, de hipótese nenhuma. Então, gente, não deixe ninguém decidir por vocês o que vocês querem ser. Corra atrás do sonho de vocês, lutem, supere essas barreiras que eu tenho certeza que tem muita gente torcendo a favor. As que são contra são aquelas que são frustradas, que nunca conseguiram nada, ou aquelas que estão lá em casa sem fazer nada. Lembra uma coisa, você estava falando com um amigo ontem, 70% das críticas que as pessoas fazem a você tem muito mais a ver com elas do que com Exatamente. Tem aquela frase que quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. É verdade. Por aí. Porque uma pessoa que faz, sabe, eu não acredito hoje, num mundo que nós estamos, com tanta correria que a gente tem que fazer, que as pessoas ainda tenham tempo para falar da vida dos outros. Eu sinto inveja de gente assim. Nós comentamos muito isso, eu e a Maria fala, mas como é que ele tem tempo ainda de falar da vida? A gente não tem tempo nem de respirar, Ele nem comer, né? Nós fizemos 6 aeroportos. Diferente pra sabe? Não dá tempo, né? E eu cheguei e fui direto pro Einstein, lembra? Eu tava tão cansada que assim, tipo... Falei, aí, você tá onde? Eu falei, tá jantando? Não, eu tô no Einstein. Eu falei, já imaginava, eu tô passando aí, peraí. Não, é assim, tipo, porque a gente tá numa correria, porque eu acho que não tem mais espaço pra esse tipo de... Eu não quero mais me preocupar com o que ninguém fala. Não dá pra perder tempo. Não dá. Tem coisa melhor pra gente... A gente tem filho pra criar, a gente tem... Neto, tem tudo, não, né? Neto você não tem idade.